Então, quando você diz, por exemplo, que Jesus não existiu, você precisaria contra-argumentar uma infinidade de autores disseminados pelo planeta Terra, inseridos nos mais altos grupos de pesquisa das principais universidades do mundo e dizer, não é? Olha, as suas teses fracassam aqui, aqui e acolá. E normalmente não é isso que ocorre. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. É sempre muito, muito bom e gratificante poder estar trocando ideias contigo. E hoje eu também estou tendo o prazer de conhecer o Jonathan Matias. Eu não o conhecia, então um momento fantástico. Eu sou o André Chevitarese, sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, historiador. E tem um canal aqui também, né, André? Deixei o seu arroba aqui na descrição, hein? Sim, é o André Chevitarese, exatamente. Valeu, André. Jonathan, seu presente, valeu aí pela presença também. Tá certo, muito obrigado. Eu agradeço muito também pelo convite, por estar aqui em companhia também do André Chevitares. Eu ainda não conhecia o trabalho dele antes desse ano, né? Faz pouco tempo que eu conheci, que ele começou a divulgar aqui no YouTube, gostei bastante. A gente tem vários pontos assim em comum, é um trabalho fantástico que ele faz também, eu acompanho o canal dele ali. Então, meu nome é Jonathan Matias, eu sou graduado em História, já faço pesquisa sobre cristianismo primitivo e Jesus histórico já há praticamente 10 anos que eu começar a pesquisar mais a fundo esse tema. E aqui no YouTube eu tenho um canal que se chama o meu nome, né? É Prof. Jonathan Matias. Né? O Jonathan se escreve como o meu nome é um pouquinho complicadinho ali, T-H-A-N Matias, mas só procurar ali já encontra no YouTube. E daí eu também estou contente que o canal eu comecei em 2015, né? Agora está fazendo um pouquinho mais de 6 anos que ele está no ar, né? Desde o primeiro vídeo que eu lancei. Ele está com um pouquinho mais de 200 mil inscritos agora. Então, é bastante gente interessada aí nesse assunto de Jesus histórico, cristianismo primitivo e também sobre o judaísmo, que é um dos aspectos que eu abordo lá no canal também. Muito bom, olha só, não é brincadeira não, quando eu falei que são convidados de peso. O Chevitares deve ser o maior acadêmico sobre Jesus histórico do Brasil. Se não é o maior, tá entre os top 3 ali, né? Mas deve ser o maior, não sei, hein? Depois você conta para nós, André. E o Jonathan deve ser o maior canal sobre o assunto do Brasil, se pá, da América Latina, não sei, hein? Então são grandes nomes aqui. Estou honrado de recebê-los de novo aqui no canal para a gente conversar sobre isso aí. Então vamos começar então por uma questão básica, mas indo já direto ao ponto também. Porque existem muitas controvérsias, a gente vê aí nas internets da vida pessoas questionando a existência de Jesus, principalmente ateus, agnósticos ou até pessoas que são religiosas, mas não são cristãs, mas a gente vê que entre os historiadores, eu não sei se a gente pode dizer que existe um consenso, mas existe aí um volume bem expressivo daqueles que afirmam que sim, existem evidências de que Jesus, enquanto um homem, um profeta, de fato existiu. Queria que o André comentasse isso para a gente. Quais são as evidências que a gente tem de que realmente Jesus existiu, André? Bom, de imediato, vale a pena dizer o seguinte: há um conjunto significativamente grande de textos, de informações sobre um camponês judeu analfabeto de língua aramaica. Isso por si só, quando se considera que a literatura na antiguidade era altamente elitista, que a literatura implicava saber ler e escrever e, portanto, era para poucos, que a literatura que nós conhecemos advindos da antiguidade praticamente foi produzida em espaços urbanos, termos, textos que falam sobre um camponês é, por si só, algo absolutamente extraordinário. Então, do ponto de vista cristão, eu já posso dizer o seguinte: há 7 cartas paulinas datadas da década de 50 do século I, há um evangelho que foi usado como fonte por Lucas e por Mateus, também datado dos anos 50, há muita camada nas logia ou nos ditos de Tomé, há muitas camadas ali, há muitos ditos
em Tomé, que datam da década de 50 do século I. Então, apenas e tão somente autores ditos cristãos relacionados a Jesus são 3. Agora, abrindo para o contexto judaico, Joséfo, um autor judeu que não tem qualquer intimidade, qualquer relação com cristãos, extremamente elitista, em 2 momentos distintos, fala sobre Jesus. E, no material latino, Tácito e Plínio também falam de seguidores de Jesus e espantados, não é? Porque, enquanto latinos, enquanto indivíduos da alta classe e da elite romana, esses indivíduos sabem que um crucificado não é coisa boa, é alguém de baixíssimo extrato social, um indivíduo extremamente pobre, e, ao mesmo tempo, não é? Anos depois, décadas depois de ele ter morrido, não é? Os 2, Tácito e Plínio, mencionam Jesus. Então, não dá para se perder de vista esse dado concreto. A literatura é elitista, e, ao se referir a um camponês, há uma quebra absolutamente de paradigma no tipo de abordagem que eles estão fazendo. Não há qualquer paralelo nesse ponto. Então, Jesus, obviamente, existiu. E os historiadores, em geral, eu não sei se eu comentei isso aí no início, né? Mas dá para falar que é quase um consenso, é realmente a maioria dos historiadores nesse campo que afirmam a existência de Jesus? Jonathan, André, dá para afirmar isso ou nada? Eu diria que sim, né? Porque é muito comum nas redes sociais aparecerem muitas vezes argumentos ou ideias absolutamente incríveis, interessantíssimas, que vão contra uma corrente, mas esse ir contra a corrente, por si só, não é um problema. O problema é ignorar que está se indo contra a corrente. Então, quando você diz, por exemplo, que Jesus não existiu, você precisaria contra-argumentar uma infinidade de autores disseminados pelo planeta Terra, inseridos nos mais altos grupos de pesquisa das principais universidades do mundo, e dizer, não é? Olha, as suas teses fracassam aqui, aqui e acolá. E, normalmente, não é isso que ocorre. Então, a imensa maioria dos pesquisadores na área das ciências sociais, na área das ciências humanas, indiscutivelmente, quando se interessam, não é, sobre o tema Jesus, são categóricos em dizer ele existiu. Beleza. Matias, você quer complementar com alguma coisa? De repente, alguma coisa sobre... Mais, né? Foi ótimo comentário do professor André Chivitarese. Se a gente fosse numerar a quantidade de evidências nos documentais que existem a respeito de Jesus, que vão do 1º século até os inícios do 2º século, sabendo que essas evidências documentais seriam independentes entre si, em grande parte delas, nós poderíamos enumerar cerca de 16 a 22 fontes distintas que são praticamente independentes entre si. Então, não é somente evidência com base no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele basicamente compreende metade delas, mas nós temos ainda um grande compêndio, quase metade que se encontra até mesmo fora do Novo Testamento, e fontes que são externas, né? Se nós fôssemos enumerar, então, aquilo que a gente tem do Novo Testamento, como o professor André Chivitarese falou, de fato, o que é o início, as primeiras fontes que nós temos sobre o Jesus histórico seriam as cartas autênticas do apóstolo Paulo. Elas foram escritas entre os anos 50 e 60, os inícios da década de 60 do século I, que seriam, então, as cartas de 1º Tessalonicenses, que foi escrita por volta de 50 e 51, Filipenses, entre 51 e 55, 1º e 2º Coríntios, entre 54 e 57, Gálatas, Romanos e Filemon, que daí é ali entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, né? E se nós for observar o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus, nós temos algumas informações bem importantes que já nos ajudam a entender que ele, de fato,
era um homem que realmente existiu e que não era simplesmente algo que o apóstolo Paulo teve uma visão, seria um tipo de personagem somente mítico, alguma coisa assim, né? Nós temos, por exemplo, que Jesus era um homem, em Romanos, capítulo 5, verso 15, nascido de uma mulher, Gálatas, capítulo 4, verso 4, que acreditava ser da semente de Davi segundo a carne, então ele não era somente uma visão, ele nasceu da carne, segundo Romanos, capítulo 1, verso 3. Ele tinha um irmão chamado Tiago, do qual Paulo até mesmo conheceu pessoalmente, isso a gente encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 19. Esse Tiago era realmente irmão de Jesus, ele não é irmão da comunidade, num sentido assim que alguns misticistas, como o Richard Carey, costumam interpretar, isso é uma interpretação errônea, particular dele. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8. Esse ensinamento também nós encontramos algo muito semelhante também nos evangelhos sinóticos. Temos um ensinamento que Paulo menciona de Jesus que não se encontra nos sinóticos, que é aqueles que proclamam o evangelho deveriam viver do evangelho, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 4. O apóstolo Paulo também afirma que Jesus foi crucificado, isso em várias epístolas. Nós temos em Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos, tem vários versos nessas cartas. O apóstolo Paulo também acusa os judeus de terem matado Jesus. Essa daqui é a única que é um pouco questionada se foi o apóstolo Paulo que escreveu realmente ou se foi um acréscimo posterior, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 14 e 16. Por exemplo, Geza Vermes é um dos acadêmicos que considera que isso poderia ser um acréscimo, enquanto que outros, como, por exemplo, Bart Ehrman, considera que isso seria algo original, ele não vê necessidade disso. E também nós temos outro detalhe importante também que se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, faz parte da teologia do apóstolo Paulo, era uma crença dele, que era a respeito da ressurreição de Jesus, que daí já entra na parte da fé cristã, mas é um ponto importante porque aquilo que a gente tinha no judaísmo do primeiro século, que era uma crença judaica, e sabendo que Paulo estava inserido nessa crença judaica, era que no final dos tempos haveria a ressurreição dos mortos. E se Jesus fosse simplesmente algo que apareceu numa visão, algo que nunca existiu, não faria sentido nenhum a ideia de ressurreição dos mortos. Ele tem que ser uma pessoa real, que para o apóstolo Paulo ele acreditava que seria as primícias dos que dormem, então seriam os primeiros a serem ressuscitados no final dos tempos. Como o cristianismo nasceu dessa visão mais escatológica, como se o fim do mundo estivesse bastante próximo, né? Depois do apóstolo Paulo, então, é que nós entramos para a parte dos evangelhos. Então, saindo desse daqui, diramos que o apóstolo Paulo é uma fonte. Ele é só um que escreveu, a gente encontra isso nas cartas autênticas dele. Se nós formos para frente, então, no tempo, nós entramos na parte dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles foram desenvolvidos um pouco depois das cartas de Paulo. A grande parte dos acadêmicos situa que o Evangelho de Marcos seria o primeiro, então, escrito ali por volta dos anos 70. E também nós teríamos um evangelho que é um evangelho hipotético, mas é uma hipótese que é realmente muito bem embasada, que seria o evangelho que foi escrito talvez ali entre os anos 50, 60, alguma coisa assim. Essas duas fontes serviram de base para aquela formação que nós temos, então, nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, nós teríamos, e também o evangelho de Mateus e de Lucas, eles têm algumas particularidades que fazem parte somente dele. Então, quando nós falamos sobre os 3 evangelhos sinóticos, nós não estamos falando sobre 3 fontes somente. São, na verdade, no mínimo 4 fontes que eles contêm, porque eles têm Marcos, o evangelho e mais as particularidades que Mateus e Lucas também possuem. E também nós temos o último evangelho, que daí ele se encontra mais ao final do primeiro século, início do segundo, né, entre 90 e 110, mais ou menos onde ele foi escrito, que seria o evangelho de João. O que eu observei nos últimos posts, tipo de miticistas ou coisa assim, é que existem alguns miticistas que questionam, afirmando que os evangelhos não teriam sido escritos no primeiro século, porque não tem nenhum manuscrito que date do primeiro século. Assim, o que poderia acrescentar também sobre isso é que não é assim que a história trabalha. Os historiadores, eles não datam os evangelhos somente porque tem um manuscrito que date daquela época. A gente faz uma datação com base naquilo que se encontra no contexto desse manuscrito. Por exemplo, algo interessante sobre isso até mesmo é que, por exemplo, a maioria dos miticistas, eu não conheço nenhum dos que eu já li, tanto Robert Price, Richard Carey, a Haria S., todos esses, né, que são os mais conhecidos, eles indicam, por exemplo, que Flávio Joséfo foi uma pessoa real, que realmente existiu. Eles não têm dúvida da existência desse historiador judeu chamado Flávio Joséfo. No entanto, se nós observarmos, por exemplo, manuscrito da obra dele, o manuscrito mais antigo que nós temos da obra de Flávio Joséfo é somente do período medieval, do século XI.
Isso não significa que a gente tem que datar ele muito depois, né? Não é assim que funciona a Não datação significa que ele não existiu, né? Só porque a gente significa não que ele tem o não documento existia. original dele ali. E ainda mais um detalhe interessante sobre Flávio José, que até eu iria mencionar um pouco depois, quando a gente falar sobre evidências externas da Bíblia também, né? É que, por exemplo, os miticistas costumam acusar de que não existe nenhuma fonte fora do Novo Testamento que menciona Jesus, o que não é verdade. Só metade das fontes ali estão no Novo Testamento. Mas, por exemplo, sobre Flávio Joséfo, do primeiro século, não existe absolutamente nenhuma fonte antiga que mencione Flávio Joséfo. Se a gente não tivesse os escritos do próprio Joséfo, a gente poderia considerar que ele talvez nunca existiu, porque ninguém conheceria ele, ninguém menciona ele no primeiro século. E os miticistas aceitam muito bem que ele é uma pessoa real, né, com base nas obras que ele consiste ali. Exceto alguns outros miticistas que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Aí depois também dessas fontes que nós temos, então, o apóstolo Paulo, mais os evangelhos, nós teríamos ali, então, cerca de 5 fontes, pelo menos. Nós temos, então, ainda dentro do Novo Testamento, aquilo que são as demais epístolas, né? Então, nós temos, que são daí epístolas que são as deuteropaulinas, foram escritas mais ao final do primeiro século, início do segundo século, por ali assim, mas que também apresentam a perspectiva de que Jesus existiu. Então, nós temos que, por exemplo, o 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Jesus foi um homem, segundo Hebreus, capítulo 7, verso 14, ele era um judeu. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 8, ele era descendente de Davi. Quando é descendente de Davi, realmente é humano, não é simplesmente uma coisa que apareceu do nada. Ele esteve perante Pôncio Pilatos, segundo 1 Timóteo 6, verso 3, foi crucificado, segundo Efésios, Colossenses, Hebreus e 1 Pedro, e foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, segundo Hebreus, capítulo 13, verso 12 a 14. É isso, basicamente, que nós temos dentro do Novo Testamento. Se nós considerarmos que o Novo Testamento, o compêndio de livros que nós temos ali, então dá mais ou menos entre 9 e 12 fontes que nós temos dentro do Novo Testamento, que seriam fontes com independência entre si, que mencionam a respeito de Jesus, indicando que ele realmente existiu. E também um caso interessante que os miticistas muito afirmam é que o Novo Testamento não poderia ser utilizado, né? Normalmente eles veem o Novo Testamento, os comentários que a gente acompanha em Facebook, canal de YouTube ou coisa assim, como se o Novo Testamento ou a Bíblia fosse um livro só, um livro único, uma única fonte para Jesus, né? O Novo Testamento ele não é um livro só, ele é um compêndio de livros que foi escrito em épocas diferentes, por autores diferentes, por durante basicamente um século. O primeiro foi ali a carta de 1 Tessalonicenses de apóstolo Paulo, né? Até o último livro que foi escrito, que é o último de todo o Novo Testamento, segundo Pedro, que não foi escrito pelo apóstolo Pedro, mas foi escrito em algum momento mais ali, talvez na segunda metade ainda do século II, né? Alguns consideram que talvez deveria ser datado entre 125, 150, alguma coisa assim, ou talvez até um pouco mais à frente. Então, o Novo Testamento ele não deve ser tratado como um livro só, né? Eles são vários compêndios de livros. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!